Cada vez mais é essencial entender a economia. Economia impacta todos os aspectos das nossas vidas, a minha vida, o tempo todo, a sua vida. Mas como é que funciona exatamente a economia? Às vezes eu ouço economistas, eu fico entendendo cada vez menos. E às vezes tem economista bom, feito esse aqui, que fala, quando fala a gente entende. Muitas vezes é difícil relacionar o cenário econômico das manchetes, dos jornais e tal, aqui também no Balanço, com a nossa vida cotidiana. Pode parecer um desafio, mas aprender sobre economia é possível. É necessário? É também. A economia, está presente em tudo que nós fazemos o tempo todo sem parar. Para a gente entender melhor sobre economia, hoje vamos estrear nesta segunda-feira o quadro Entendendo a Economia, com o especialista José Olívio. Estaremos juntos toda segunda-feira, nesse mesmo horário, 12:30, mais ou menos por aí, toda segunda. Por favor, roda a vinheta de abertura. É isso aí, economista José Olívio, meu querido, seja muito bem-vindo. Boa tarde para você, Zé Olívio. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, telespectadores da TV Atalaia. Tudo certinho? Tudo certinho, estamos aqui para falar da economia, sim. Exatamente. E para abrir esse quadro, nos explica, por favor, eu falava, Zé Olívio, do quanto a economia, ela influencia, ela está presente, né? A gente sempre está envolvido com essa economia, mas muitas vezes a gente não entende qual é a importância da economia no nosso dia a dia, no cotidiano. A economia ela é responsável pela ciência que estuda os recursos, nossos recursos que são escassos, com as nossas necessidades que são ilimitadas. Então essa é a grande questão central da economia e a gente todo dia tem que fazer esse exercício. Exatamente. Agora, claro, vamos entender sobre esse aumento absurdo do ovo. Eu tenho acompanhado essa coisa do ovo, ele tem... Aliás, tem até um aspecto interessante para comentar com você. Nos Estados Unidos, eu quase achei que era fake news. Estavam vendendo ovo pela unidade, rapaz. Pela unidade, um ovo, né? Então a gente se surpreende demais com o aumento excessivo do ovo. É inacreditável, mas existe alguma explicação para esse aumento, Zé Olívio? Sim, no caso dos Estados Unidos foi a gripe aviária lá, né? Aqui gripe aviária. Exato. Aqui não, aqui nós temos outro problema, que é a inflação que a gente está tendo, não só a inflação de alimentos, a inflação já está um pouco mais generalizada. E o Banco Central veio com mão pesada no aumento de juros para justamente que os preços não consigam escalonar de uma forma que perca o controle. Então, por isso que a Selic veio aumentando, aumentou mais 1% nessa última reunião, foi para 14,25%, que a Selic é a taxa especial de liquidação e custódia do Banco Central. Então, com isso, a atividade econômica vai dar uma arrefecida para que os preços consigam voltar para a meta de inflação, né? O caso do ovo aqui no Brasil, a gente também sofreu o problema do farelo de soja, que também subiu muito, e do milho também, né? Agora, eu até entendi a observação, até meio, eu diria assim, meio jocosa, né? Meio na brincadeira, do presidente Lula, não sei se você acompanhou, ele disse assim, eu quero saber quem é o pilantra que está fazendo com que o ovo suma. Que resposta nós temos que ele quer saber do pilantra? Quem é o pilantra, afinal, nessa história? Quem gasta mais do que ganha... É que geralmente está errado. Na economia, sim. Então, nós temos 2 anos aí. Estamos em quase 380 bilhões de déficit público, não é isso? Um aumento também de impostos sem necessidade, né? Que a gente tem um Estado grande, muito pesado, onde a gente pode melhorar demais a produtividade do governo. Ele resolveu aumentar impostos. Quando aumenta impostos, você diminui a oferta na economia, né, de bens e serviços. E aí, por outro lado, você aumenta a demanda, aumenta os gastos, né, o gasto público. E com isso a conta não fecha, a inflação volta de imediato, né? O pilantra acaba sendo, então, o próprio governo. São as escolhas, né? São as escolhas. Né? É verdade. Agora, também nos chama demais a atenção, o Zé Olívio, quanto o aumento inacreditável do café. Eu sou aquele camarada que todo dia consome café. Gosto demais de café, não consigo conviver sem o café. Quando esses dias eu tive quase um infarto no supermercado, aí fui ver o meu café preferido, ele aumentou para mim quase metade do preço, quase 50%. E o que aconteceu, afinal? Qual é a explicação para esse aumento completamente fora do controle do café? Então, você vê, tudo volta para o início da questão dos gastos públicos, não é isso? Porque quando você aumenta o gasto público de uma forma muito acelerada que foi feita, você aumenta o risco também para o país e o dólar também estourou. E hoje, tudo isso são commodities, né? O café é vendido para vários países do mundo, né? Aqui no Brasil. Então, isso tudo influencia de forma direta
O fato gerador da nossa inflação no momento começa sempre no aumento dos gastos públicos. Mas será que dá, Zé Olívio? Eu acho que é a pergunta que faria o telespectador nos assistindo nesse momento. Será que daria para diminuir? Ou seja, ou para frear esse aumento que ninguém está aguentando? Será que haveria uma solução, digamos, a no mínimo médio prazo? Veja bem, o Banco Central, né, está agindo com firmeza na taxa de juros, no aumento dos juros reais, para que os preços subam de uma forma mais lenta, né, para que a inflação caia. Aí agora o governo tem que ajudar também. E a gente volta sempre para o problema fiscal do Brasil, que é grande e não está sendo enfrentado. Ao contrário, quer dizer que o Banco Central consegue aumentar os juros para poder diminuir a base monetária, né, diminuir a quantidade de dinheiro. Aí o próprio governo vai e lança um empréstimo para o trabalhador, colocando mais dinheiro na economia. Então fica uma coisa muito desconexa, né? A gente tem que trabalhar mais em conformidade. Certo, é realmente um desafio muito grande. Agora, só para a gente fechar bem rapidamente, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Zé Olívio, é uma boa ideia? Realmente isso vai acontecer? Vai, se estiver dentro do planejamento é uma excelente ideia. Agora, isso aí vai custar 27 bilhões bilhões de receita para o Estado. Ele tem que melhorar a produtividade dele, é um orçamento de mais de 10 trilhões, e ele tem como diminuir as despesas de outra forma para agraciar o trabalhador, que realmente é uma medida justa. Tem muitos anos aí que ele não corrige nem a inflação, e aí sobra tudo para quem? Para o trabalhador. Agora, me diga uma coisa, esses 27 bilhões de reais não vão fazer falta também para o próprio orçamento do governo? Ele tem como recuperar esse dinheiro perdido? É uma questão de escolha, né? Ele vai ter o orçamento dele, vão votar o orçamento agora, em Brasília, né? Ele essa semana agora já vai para a pauta, e o governo vai ter que olhar onde tem que tirar, porque senão, aí volta tudo volta para aumento do déficit público, aí mais juros. E você tem ideia, nós estamos pagando hoje 911 bilhões de juros. E sobra para quem? Hein? E sobra para quem? Adivinha? Sobra para a gente, né? Sempre sobra para lá. Bom é para quê? Para o banco, né? Exatamente. Zé Olívio, muito obrigado. A gente vai se reencontrar na próxima segunda-feira, entendendo a economia. O quanto é importante você refletir a respeito, você saber como isso acontece, se precaver também. Vamos pedir dicas para você no que se refere a essa economia popular, o dia a dia, o nosso dia a dia. Tá bom, Zé Olívio? Tá bom. Um forte abraço e muito obrigado. Até semana que vem.